Quem são os filhos de Deus? Hoje, todo mundo é filho de Deus na mente de muitos. Porque a palavra filho de Deus virou como se fosse uma palavra qualquer. Por exemplo, alguém trabalhou muito, trabalhou bastante, vai lá, agora eu vou beber um pouco d'água, porque eu também sou filho de Deus. Agora eu vou descansar um pouco, porque eu também sou filho de Deus. Moço, me dá um pouquinho de dinheiro, porque eu também sou filho de Deus. Então, virou como se fosse uma palavra simples, uma palavra qualquer. Mas quem são os filhos de Deus? Quem são as pessoas que podem ser chamadas de filhos de Deus? No Antigo Testamento, apenas duas pessoas, ou melhor, primeiro era uma classe, porque eram os anjos que eram chamados de filhos de Deus. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6 e no livro de Jó. Em Gênesis capítulo 6 fala quando os Benai Elohim se interessaram pela filha dos homens. E em Jó fala que quando os filhos de Deus se reuniram para apresentar culto a Deus, veio também Satanás. Então, filhos de Deus estava se referindo aos anjos. E também em Lucas, no Evangelho de Lucas, eu não me lembro agora o capítulo, é o capítulo 2, se não me falha a memória, aonde fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. E no final vai falando, gerou fulano de tal, gerou Beltrano, gerou Ciclano. Quando chega em Adão, fala Adão, filho de Deus. Então apenas duas pessoas, vamos dizer assim, era chamada de filho de Deus. Em todo o Antigo Testamento, ninguém era chamado de filho de Deus. E onde se colocava filhos de Deus, dirigindo ao povo de Israel, era apenas uma forma simbólica. Como posso dizer, quando era chamado de pai, Deus era chamado de pai no Antigo Testamento, em alguma determinada passagem, era apenas como forma simbólica, como se fosse, por exemplo, o criador da humanidade, o pai da criação. Vou dar um exemplo, o pai da medicina, o pai da ciência, o pai da filosofia. Mas em nenhuma passagem você vai encontrar de fato ninguém sendo chamado de filho de Deus. Apenas no Evangelho de João, aonde diz assim: veio para que era os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, segundo a palavra do Senhor, só é filho de Deus, só se torna filho de Deus quem recebe Cristo no coração. Não porque os outros são melhores, não porque os outros adquiriram uma atenção especial de Deus, não. Não porque os outros possuem habilidades especiais, não. Não porque os outros possuem algum tipo de santidade, algum tipo de alguma coisa especial que Deus ficou encantado. Nossa, esse é meu filho. Não, jamais. Porque o homem na sua natureza humana, o homem na sua natureza natural, ele nasce filho do pecado. Ele nasce filho de Adão. Ele nasce filho da morte. O homem na sua natureza natural, na sua natureza humana, no seu nascimento natural, ele é filho da condenação. Paira sobre ele a espada da ira de Deus. Mas a partir do momento que ele recebeu Cristo no seu coração, como está escrito na palavra do Senhor,
Veio para que era seus. Quem é os seus? O povo de Israel, que foi deixado por um tempo, depois Deus, Jesus vai voltar para eles, mas eles foram deixados por um tempo. Veio para que era seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus. Então qualquer outra pessoa que ainda não tomou essa decisão no seu coração, não é filho de Deus. É filho do pecado, é filho da condenação, é filho da ira. É filho de qualquer outra pessoa, é filho do Joaquim, é filho do João, é filho do Beltrano, é filho do Fernando, é filho da Maria, é filho do Francisco, mas não é filho de Deus, porque não recebeu a vida no seu coração, a vida de Jesus. Aqueles que receberam esta palavra em seu coração, se torna filho de Deus e habita dele duas naturezas. A natureza divina, que é uma natureza não divina como um Deus, não nesse sentido. Natureza divina porque veio de Deus, aonde diz que não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade do Pai, da vontade de Deus, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. É isso que está escrito na Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Também está escrito que nós fomos feitura de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para cumprir com as boas obras que Deus já preparou de antemão. Isso é, antes do princípio, para que nós andássemos nela. Então, filho de Deus só é aquele que recebeu Jesus no seu coração, que foi lavado, que foi remido, que foi purificado. E você, se você ainda não tomou essa decisão no seu coração, se você ainda não tem certeza da sua salvação, creia no Senhor hoje. E Ele salvará você, e você jamais perecerá. Creia nele como o Salvador da sua vida. Creia nele como o Salvador da sua alma, porque Ele nos livrará da condenação vindoura. Está escrito assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, isto é, não entra em julgamento, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra permanece em mim e eu nele. Quem ouve a minha palavra, do seu interior jorrarão rios para a vida eterna. Talvez você deva estar pensando agora em tantas bagunças que fizeram com o evangelho da palavra do Senhor, mas as coisas de Deus são tão simples. Ele não está pedindo nada a você. Ele não está lhe cobrando nada. Ele está apenas lhe oferecendo uma coisa de graça, uma coisa gratuita, uma coisa que não pode ser vendida, uma coisa que não pode ser negociada. É uma coisa gratuita e Deus está te dando hoje esta chance de se livrar da ira de Deus. Como eu disse, em todo homem natural paira a espada da ira de Deus, paira o cálice da ira de Deus. Mas quando você crer na pessoa bendita do Senhor Jesus, está escrito na Bíblia que Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele foi lá e bebeu aquele cálice. Você sabe o que significa esse cálice? Esse cálice é onde estava a ira de Deus contra o pecador, contra o pecado.
Porque na verdade todos pecaram, está escrito, e destituídos foram da glória de Deus. Diante dessa passagem não existe grego, não existe hebraico, não existe judeu, não existe gentio, não existe bárbaro, não existe escravo, não existe livre, não existe gay, não existe lésbica, não existe simpatizantes, não existe nenhum tipo de clero, não existe negro, não existe branco, não existe alto, não existe forte, não existe fraco, não existe rico, não existe pobre. Diante desta palavra ninguém escapa, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando nós recebemos Cristo no nosso coração, a partir do momento que você recebe Cristo no seu coração, você é selado pelo sangue dele para sempre.